própria para o tolo. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato com a sua insensatez, como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão volta ao seu vômito, assim é o insensato repete a sua insensatez. Como você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas suas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim é o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Sem lenha a fogueira se apaga, sem caluniador morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar as discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo, como uma camada de esmalte sobre vaso de barro. Os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova nela cairá. Se alguém rola uma pedra, essa rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Bom, a gente começa a ver como lidar com insensatos, com pessoas tolas, mentirosas, pessoas caluniadoras, né? E eu queria trazer primeiramente o conceito de moral. Dei uma breve pesquisa e falo assim: a moral é um conjunto de valores considerados como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. E se a gente olhar para a Bíblia é o nosso padrão de moral. Ela nos mostra como o próprio Deus, para a gente conhecer o próprio Deus e como ele se revela a nós, que é o nosso maior padrão, né, de referência de moral. E aqui em Provérbios 26, nós podemos ver como lidar com as pessoas que possuem uma moral deficiente e pessoas que carecem do conhecimento de Deus para ser ajeitado, para ser, vamos dizer assim, consertado, aconselhado a como lidar, para melhorar a sua moral, certo? No versículo 21, diz assim: como neve no verão ou chuva na colheita, assim é a honra para o tolo. Ou seja, nos mostra que não devemos dar moral para o tolo, não devemos dar honra ao tolo, pois é inútil como a neve no verão ou como a chuva durante a colheita, né? No versículo 3, diz assim: o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Nos mostra que o tolo precisa de correção para conhecer o caminho certo, para conhecer o caminho correto. Não adianta a gente ter conversas com o tolo e não tentar orientá-lo, né? Assim como o chicote é para o cavalo e o freio para o jumento, ele precisa de correção para andar no caminho certo, para ter as atitudes corretas, certo? Nos versículos de 4 a 5, nos fala assim: não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio.
Parece até meio contraditório, né? Um versículo com outro. Mas nos mostra que não devemos nos igualar no modo de falar com o insensato, mas devemos corrigi-lo ele com palavras gentis, com palavras que a gente deve de fato falar para ele, mas sem omitir a verdade, mas dizer ele em amor e visando a sua correção, para que ele não se ache um sábio. Porque se ele não toma uma correção, se ele não é chamado a atenção, ele vai continuar seguindo aquele mesmo caminho de insensatez e para a perdição. Mas que a gente não se iguale a ele, né, nas palavras, nas atitudes, mas com palavras de amor, buscando na própria palavra de Deus como orientá-lo, como mostrar a ele o caminho correto. Nos versículos de 6 a 7, fala assim: como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim enviar a mensagem pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Quando na nossa vida a gente tem muitas responsabilidades. Imagino quem tem empresas, quem aí faz contratações, não vai contratar o primeiro que entrevistar ou apenas uma pessoa que passa na rua, né? Então, não devemos transferir a responsabilidade para um tolo, pois assim como as pernas do coxo não lhe servem para nada. Ou seja, se a gente contratar qualquer pessoa, ou sem investigar, sem entrevistar, sem conhecer aquela pessoa, a gente não pode passar uma responsabilidade muito grande, porque pode ser que você passe até vergonha, você sofra danos com essa contratação, ou com passar essa responsabilidade para pessoas que não têm sabedoria. No versículos de 8 a 9, nos fala assim: como ramo de espinhos, como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Como o ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Ou seja, no versículo 8 fala sobre como amarrar uma pedra numa tiradeira. Que coisa inútil, né? A pedra vai ficar amarrada na tiradeira, a pedra não vai ser direcionada para o alvo que você quer. Ou seja, não dê honra ao insensato, pois é inútil. E no versículo 8 diz assim: amarrar uma pedra, cadê? Assim, versículo 9, desculpa. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Ou seja, é perigoso. Imagina o bêbado com um pedaço de pau, sei lá, cheio de espinhos. Ele vai causar perigo, vai se machucar, vai machucar outras pessoas, né? Então não devemos confiar a honra, a palavra na boca do insensato. No versículo 10, como um arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. A mesma ideia, né, do passar a confiança que a gente leu no versículo anterior. Então devemos sempre ficar atentos em quem estamos confiando, em quem está confiando na nossa palavra. No versículo 12, que diz assim: você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. É meio controverso, né, a gente pensar que há mais esperança para o insensato do que para a pessoa que se acha sábio. Aí eu queria começar perguntando assim: qual que é a imagem que temos de nós mesmos? Como que a gente se olha, como a gente se identifica? Tem às vezes aquela pessoa que vai se autocomiserar, vai se achar coitada, vítima sempre, e isso é pecado. Mas e a pessoa que se acha sábio, será que isso é pecado? Pode ser. Porque, não, na verdade é pecado, porque a gente acredita que a pessoa que se acha sábia, ela acha que sabe demais. Ela não vai aceitar um conselho. Ela não vai chegar, pegar um irmão, ô irmão, acho que você pode melhorar em tal situação, você pode fazer isso, fazer aquilo, e a pessoa, não, eu acho que eu não preciso de correção. Ou seja, aquela pessoa tem tanta conhecimento, se acha tão sábio que não aceita correção alguma. Ou seja, é mais fácil você chegar para um tolo e mostrar para ele a verdade, que ele não está enxergando, do que para uma pessoa que se acha muito sábio e está cego no que ele acha que é a verdade, né? Então, a gente tem que pedir para Deus nos dar um pensamento correto e, vamos dizer assim, pensamento equilibrado e real de quem nós somos, para que a gente possa olhar e falar assim: cara, realmente, eu estou precisando ser consertado, eu estou precisando melhorar em tal situação da minha vida. E espero que a gente não seja tolo o suficiente também para não escutar, né? E que Deus nos dê o real conhecimento equilibrado e pensamento de quem nós somos. Nos versículos 13 a 16, o preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas.
Como a porta gira em suas dobradiças, assim é o preguiçoso, se revira em sua cama. O preguiçoso coloca as mãos no prato, mas acha difícil demais levá-la à sua boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Aqui ele fala sobre preguiça e que pecado que a gente luta diariamente, seja para acordar, seja para fazer qualquer outra coisa, ajudar nos afazeres de casa. E a gente vê que, até no primeiro versículo, quando ele fala assim, sobre um leão no meio do caminho. O que isso quer dizer? Às vezes é um insensato, inventa qualquer desculpa esfarrapada para não trabalhar, para não se esforçar, até o ponto de inventar desculpas que não são verdades, mas que impedem, ele diz, impedi-lo de praticar, de buscar trabalho, de fazer algo do tipo. E ele compara o preguiçoso até com uma dobradiça. E por que ele faz essa comparação? A dobradiça de porta, quer dizer que ela fica parada apenas de um lado para o outro. Ou seja, ele fica no caminho parado, não faz nada, fica para a esquerda, para a direita, assim como se revira em sua cama. Ou seja, ele não sai do lugar, mesmo tendo as suas necessidades, mesmo tendo que prover sustento para a sua família, ou sustento para si, ele não sai do lugar. No versículo 15, o preguiçoso coloca as mãos no prato, mas acha difícil demais levá-lo à boca. A que ponto que chega o preguiçoso? Porque se tem comida no prato, alguém proveu para ele. E mesmo assim, alguém provendo para ele, ele tem tanta preguiça que ele não consegue nem levar seu garfo, a sua colher, à boca para comer. Ou seja, ele não consegue nem se alimentar de tanta preguiça que ele tem. No versículo 16, o preguiçoso considera-se sábio, mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Ou seja, o preguiçoso tem preguiça até de escutar bons conselhos. Se diz aqui na Bíblia que são homens com bom senso, você deveria, no mínimo, escutá-los e fazer, olha, faz sentido ou não faz sentido. E se faz sentido, a gente acatar. Mas o preguiçoso é tão preguiçoso que ele não tem preguiça até de pensar nas suas atitudes e no que precisa ser mudado. No versículos do 18 ao versículo 19. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Nos mostra a descrição de pessoas que agem como tolos, causando mal deliberado, a outros. Mas quando são questionados pelo que fizeram, dizem que estava só apenas brincando, estavam de brincadeira. Ou seja, aquela pessoa que é louca, como diz como louco que atira brasas mortais e brasas e flechas mortais, assim é um homem que engana o seu próximo e diz que estava só brincando. Ou seja, essa pessoa é louca e ela inventa brincadeiras, inventa palavras, inventa atitudes que, quando são questionados, não, estava só brincando. Mas ela sabe, no fundo, que aquilo lá causa mal àquela pessoa. Vai causar tal situação constrangedora, vai entristecer o seu irmão, né? Então, devemos tomar cuidado, às vezes até com brincadeiras que a gente faz e que podem estar causando. A gente não conhece como é que aquele irmão vai reagir. Então, a gente deve preservar aquele irmão, mesmo que aquela brincadeira para a gente não faça nenhum sentido, não vai se incomodar, mas que a gente tome cuidado com isso. Dos versículos 20 ao 22. Sem a lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Como a palavra pode nos atacar, né? Como a palavra pode nos ferir? Mostra que não devemos dar ouvidos à palavra de contenda, dos tolos, pois essas são as palavras como carvão são para as brasas. Aquela pessoa que você sabe que ela não vai somar nada a você, e você escuta aquela palavra que gera alguma coisa no seu coração, gera alguma contenda no seu coração, seja uma palavra às vezes até simples, mas aquilo vai fazer você pensar, faz você resmungar, vai fazer você murmurar. Então toma cuidado com todas as palavras que a gente escuta. A gente deve ter um filtro, né, na nossa mente para que a gente
tenha consciência do que aquela palavra realmente quer dizer, e não simplesmente escutar e pôr em prática. Devemos sempre pensar antes de agir, né? Dos versículos 23 ao versículos 26. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode até fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Mais uma vez ele falando sobre palavras. E como as palavras, elas podem enganar a gente. Pois a palavra você escuta, mas você não sabe o que está no coração daquela pessoa. Ou seja, nos mostra que não devemos julgar as pessoas rápido demais por causa de um sorriso ou de palavras gentis, mas podem ser apenas um disfarce real da intenção do coração daquela pessoa. Não devemos confiar mas devemos confiar inteiramente no nosso Senhor e nos seus ensinos, mas devemos sempre se precaver com os homens, especialmente aqueles que rejeitam a fé em Cristo. Ou seja, aquele seu colega de trabalho que te dá um conselho, tome cuidado com o conselho do ímpio. Prefira escutar irmãos em Cristo, da nossa igreja, o nosso pastor, os presbíteros, do que a pessoa que nem conhece o próprio Deus. Essa pessoa certamente não vai passar conselhos sábios, segundo a palavra de Deus, e aquelas palavras podem estar escondendo, quando fala sobre o esmalte, sobre um vaso. A gente pode ver que aquele esmalte brilhoso, mas como é que está o barro, como é que está aquela argila, enfim, atrás daquele esmalte? Será que está boa, será que está ruim? Então, devemos sempre tomar cuidado com as palavras. O versículo 27 fala assim: quem faz uma cova nela cairá. Se alguém rola uma pedra, essa rolará de volta sobre ele. Mostra as consequências negativas que recaem sobre aqueles que pretendem prejudicar aos outros. Ou seja, tome cuidado, às vezes até com a gente mesmo, de tomar atitudes, fazer certas situações que a gente possa, não uma coisa contra nós, mas que aquela palavra, que aquela situação que a gente fizer, pode se voltar contra nós. Então, tomamos sempre cuidado com essas situações. No versículo 28, já para finalizar, a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca ruína. Lisonjeira, começar da parte finalzinha, provoca ruína. Palavras lisonjeiras são palavras de elogio, palavras de afirmação. E que mal há nisso? Que mal que há na gente receber elogios? Eu acho que não acredito nenhum mal, mas será que a gente elogiar demais uma pessoa não pode trazer a pessoa um conhecimento a mais, deixar que ela se ache mais sábia do que realmente é? A gente pode chegar a elogiar, essa pessoa é tão madura, essa pessoa é tão crente, e a pessoa fala assim: nossa, realmente eu sou muito crente, eu não preciso mais ir na igreja tanto assim, eu não vou mais ler a Bíblia, porque, olha, aquela pessoa me acha crente. Então devemos tomar cuidado, não que sejam mentiras, mas como a gente deve falar aquele elogio para a pessoa, né? Pois falar sobre mentira, sabemos que é pecado, mas nesses versículos a mentira assume um caráter que leva à ruína, até mesmo falsos elogios podem nos levar à ruína. Ou seja, a mentira em si a gente é bem escancarado sobre o pecado, mas elogios também podem se mascarar de mentiras que trazem aquela pessoa, ela continuar no erro dela, ou trazer um pensamento mais elevado do que ela realmente é. Então, nesses versículos, do versículo 1 ao versículo 28, Deus nos mostra como lidar com a moral de pessoas que não conhecem o próprio Deus, ou como às vezes até de cristãos que estão se comportando como tolos, como insensatos. E aqui nos dá um norte de como lidar com essas pessoas, não omitindo a verdade delas, não omitindo a palavra de Deus, mas com atitude gentis, palavras de amor, palavras às vezes duras, mas no sentido de corrigir e colocar essa pessoa no caminho certo. Então, que Deus nos capacite a olharmos para nós mesmos também, enxergarmos como nós realmente somos, e não apenas pelo que as pessoas falam. Que a gente tenha um pensamento correto e equilibrado de nós mesmos, e que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido,
Te agradecemos, Pai, porque a Sua palavra é verdadeira e ela é eficaz, Senhor. Que ela possa ser um norteador da nossa moral, que a gente possa olhar para nós mesmos, Pai, e enxergarmos quem realmente somos, Pai. Que não sejamos tolos, nem insensatos, avarentos, mentirosos, Pai, mas que a Sua palavra nos conserte e nos mostre o caminho correto, Pai. Nos ajuda, Senhor. Usa nossos irmãos, nosso pastor, para nos orientarmos e seguirmos, Pai, o caminho que é preciso, Senhor. Não nos deixe cair na nossa preguiça, nas nossas palavras falsas, Senhor, e nem em pensamentos que não são verdadeiros. Nos ajude, Pai, e seja conosco. Assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.